Olá, eu espero que você esteja bem e nesta aula nós vamos falar sobre a competência 4. A competência 4, ela fala basicamente sobre coesão textual. Então a gente vai fazer a avaliação do seu texto com base na forma como você conecta as ideias, tá? Dentro do parágrafo, fora do parágrafo. É uma parte mais técnica que envolve o domínio da língua, né? Mas não necessariamente vai ser avaliado isso. A gente já viu que algumas competências, elas relacionam-se, mas não necessariamente elas vão ser avaliadas, as coisas são avaliadas duplamente, tá? Isso não existe para a banca do Enem. Aqui na página 5 do manual, eles trazem um conceito de uma linguista muito importante chamada Ingedore Koch, que é o seguinte: coesão é o modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual se encontram interligados, por meio de recursos também linguísticos, formando sequências veiculadoras de sentido. Então, os recursos que vocês usam para conectar as ideias, eles são responsáveis pela manutenção do sentido daquilo que vocês estão escrevendo. Por isso que é tão importante saber quais palavras usar na hora de fazer a conexão dos períodos dentro do parágrafo e fazer a relação entre os parágrafos, né, de forma externa aos períodos. Bom, o que eu preciso que vocês saibam? A competência 4, ela vai ter uma relação muito próxima com a competência 1, mas elas avaliam coisas diferentes. Aqui a gente não avalia, por exemplo, erro ortográfico. Isso vai ser feito lá na competência 1. Mas elas relacionam-se porque é de fato algo... isso é típico do texto, na verdade. Não é possível a gente separar. A gente separa em caixinha para facilitar o processo de correção, mas está tudo intimamente ligado. Bom, eu quero que vocês saibam que, da mesma forma que a banca está passando, né, ela fala uma parte relacionada à existência de múltiplos recursos coesivos. Realmente, existem muitos recursos coesivos, mas é importante que vocês saibam que aqui no material eles não colocam todos. Até porque a função não é essa, né? A função é, na verdade, apresentar essas informações para os corretores. Então eles separam em dois tipos: a coesão sequencial e a coesão referencial. A coesão sequencial, eu vou começar pela sequencial. Existem muitos recursos que eles colocam aqui que não são comuns para nós usarmos no texto dissertativo. Muitas coisas são típicas de outros gêneros textuais, como por exemplo aqui quando eles falam sobre os mesmos termos, né? Eles falam o seguinte: repetição de termos, né? Que é muito comum na poesia. Não é legal você fazer uso de repetição, mesmo que ela seja intencional, porque pode ser que não fique claro que é intencional e vai parecer que é um erro, então é melhor não arriscar, tá? Eles falam sobre a mesma estrutura sintática, o mesmo conteúdo semântico, o mesmo recurso fonológico. Então, nesse caso, a repetição tanto dos termos, da estrutura sintática, o conteúdo, né, semântico, as palavras em si e palavras com o mesmo conteúdo semântico, e recursos fonológicos, que é você fazer uso de alguma figura de linguagem. Esse tipo de coesão, de elemento coesivo, ele não é bem visto na dissertação porque ele pressupõe que você entenda muito sobre aquele assunto, só que pode ser que nas 30 linhas não fique claro isso. Então eu vou pedir para você não concentrar seus estudos nessa parte, tá? Pedir para você concentrar nos outros tipos de coesão, como por exemplo quando fala, né, do outro tipo de coesão sequencial, manutenção da temática, que é você falar sobre o mesmo campo, porque isso pode ser sim um bom elemento de conexão, o encadeamento por justaposição, orações subordinadas, né, o uso delas, e o encadeamento por conexão, que são os operadores argumentativos.
Esses 3 são muito importantes, vocês precisam, né, aprofundar esses conhecimentos, porque eles vão contribuir muito, sabe com o quê? Com a competência 1, com a nota da competência 1. Se você tem, a tendência é, se você tem uma boa nota na competência 4, provavelmente você tem uma nota boa na competência 1 também. Porque se você escreve bem, significa que você consegue encadear, organizar as orações, organizar também os conectivos, tá? E aquelas típicas questões relacionadas à coesão referencial, que a gente está acostumado já há muito tempo. Por exemplo, substituição por pronome, verbo, advérbio, definição, você usar artigo definido ou indefinido, elipse, quando você retira uma palavra da frase, geralmente é um verbo, tá? Que é uma posição vazia. Numerais cardinais, que você também pode usar, né, para referir-se a algo. Cardinal, ordinal, fracional. Relação de sinonímia, ou seja, usar sinônimos. Hiperonímia, que é você utilizar hiperônimos e hipônimos. Vou gravar uma aula sobre isso para colocar, porque é um recurso excelente, muitas pessoas desconhecem. Nomes genéricos e nominalizações. Então é o seguinte, de todos os que eles trazem, alguns não são adequados para o tipo de texto e eu realmente oriento que vocês não se dediquem a fazer uso deles, nem a estudar, porque isso pode ser algo que vá te confundir. O material apresenta todas essas informações que falam sobre esses elementos de forma mais detalhada, tá? A ideia aqui é apresentar essas competências e a gente vai aprofundando ao longo do curso. Chegamos num momento importante, que é quando a gente fala sobre operador argumentativo e quando a gente fala sobre conectivo, tá? Muito importante isso. Os conectivos são todas essas possibilidades de você conectar ideias, conectar frases, tá? E essa questão, ela tem uma relação muito grande com o que você está dizendo dentro dos parágrafos. Então a banca exige que você tenha no mínimo um conectivo dentro de cada parágrafo, porque a banca precisa entender o seguinte: vocês estão conseguindo conectar 2 ideias dentro do parágrafo, então é isso, estão conseguindo escrever de forma clara. Eu estou simplificando isso, tá? Que é importante que vocês saibam que estou simplificando, mas envolvem outros elementos. E os operadores argumentativos, eles fazem parte da argumentação do seu texto. Como assim? Bom, se eu vou falar sobre causa e consequência, eu preciso dar essa ideia. Então eu falo a causa e eu preciso iniciar o meu parágrafo de consequência indicando que é uma consequência dessa causa. Isso é argumentação. Esse é o processo argumentativo. O operador argumentativo contribui, né, no elo dessas 2 informações. Por isso que ele é chamado de operador argumentativo e não conectivo, porque ele contribui na construção da argumentação. O conectivo simplesmente conecta uma informação na outra, ele faz o elo de uma frase na outra. Claro que tem que estar correto e fazer sentido, estar coerente, mas a principal diferença é essa. Os operadores argumentativos estão muito relacionados às conjunções, porque geralmente você vai apresentar lá uma oração coordenada e uma oração coordenada aditiva, por exemplo. Então quer dizer que você está somando as informações. O operador argumentativo vai aparecer ali para contribuir com o seu procedimento de argumentação. Lembrando que a competência 1, ela avalia a ortografia. Se você escreve uma palavra errada, ela vai ser avaliada na competência 1. Se você usa essa palavra de maneira equivocada, é avaliada na competência 4. Ou seja, escreveu errado, a pontuação vai cair na competência 1. Usou equivocadamente, vai cair na competência 4. Significa que se você escreveu portanto separado, você vai ser pontuado na competência 1. Agora, se você usou portanto no lugar do
E é adição, portanto é conclusão. Você percebe que por mais que você tenha escrito corretamente, há um equívoco no que você queria dizer, e, adição, e no uso do portanto. Então é isso, tá? Aí você vai ser avaliado na competência 4. O que é muito importante que vocês saibam? Não existe uma regra necessariamente correta para o uso dos conectivos por um único motivo. Tudo depende daquilo que você está dizendo no parágrafo e daquilo que você está dizendo entre parágrafos. Existem regras de usar ou não usar, tá? Por exemplo, nunca deve ser usado nenhum tipo de conectivo na introdução. Você não pode usar conectivo na introdução. Sabe por que você não pode usar conectivo na introdução? Porque o que você vai estar conectando com a introdução? O além e a introdução? Não faz sentido. Então, a introdução é um parágrafo que não pode ser iniciada com nenhum conectivo. Por exemplo, começa um texto. Porém o quê? O que vem antes? Então, na introdução, jamais inicie com algum operador argumentativo. E aí é o seguinte, para você ter uma nota boa, você precisa usar corretamente. Para você ter uma nota excelente, você precisa usar corretamente, precisa de no mínimo um conectivo dentro de cada parágrafo, então no mínimo 4 conectivos. Aí você fala, o que é conectivo mesmo? Sinônimo, pronome, numeral, coisas que vocês utilizaram para retomar algo que já tinha sido dito, tá? Beleza. No mínimo 4. Pode ter mais? Pode, mas no mínimo 4. 4 com uso correto, tá, gente? Isso é importante. E aí você vai falar assim, tá, até aqui tudo bem. Mas e os operadores argumentativos? Bom, a banca entende que os operadores argumentativos, eles devem aparecer no mínimo 2 vezes. Para que o seu texto seja avaliado positivamente, ele tem que ter dois operadores argumentativos entre os parágrafos, tá? Um conectivo no mínimo dentro de cada parágrafo e no mínimo 2 operadores argumentativos entre os parágrafos. A questão é, não pode colocar na introdução, então você tem 3 chances para fazer isso. Iniciando o desenvolvimento 1, iniciando o desenvolvimento 2 e iniciando a proposta de intervenção. O começo, né, a conjunção ou o operador argumentativo que você for colocar no D1 ou no D2 varia de acordo com aquilo que você estava falando. Não tem como eu dizer assim, ó, faça uso de tal palavra. Não tem como, porque se eu falo para você usar porém, e se a informação era de adição, deveria ter usado e, entende? Não tem como eu te dizer, você vai ter que analisar no seu texto. Agora, tem um que eu posso te dizer, que eu tenho certeza que vai estar certo. Portanto, vírgula, para começar a proposta de intervenção. Portanto, vírgula, você consegue garantir um dos 2 que você tem que fazer. Como você tem 2 desenvolvimentos, você ainda tem 2 chances de conseguir fazer isso, tá bom? Então, meus amores, é o seguinte. Vai ser avaliado a coesão do seu texto, vai ser avaliado quantos conectivos vocês têm dentro dos parágrafos usados de maneira correta, 2 operadores argumentativos entre os parágrafos também usados de maneira correta, e se você, dentro da lógica da coesão, evita repetição de palavras. Porque eu posso evitar repetição de palavras utilizando sinônimo, utilizando pronome, utilizando de maneira geral aquilo que a gente entende como coesão referencial, tá? Eu vou dizer para vocês uma coisa. Tomem cuidado sempre na hora que alguém te diz assim, faz isso, certeza que vai dar certo. Quando a gente fala de texto, a gente precisa ter muita atenção em relação a essas coisas, porque tudo depende daquilo que está escrito. Tudo depende daquilo que está escrito, tá? Então, ó, a competência 4, ela é bem técnica, bem simples. É muito mais você perceber que o seu texto não está repetitivo e cumprir com essas 2 regrinhas que eu falei aqui. Conectivos dentro dos parágrafos e operadores argumentativos
entre os parágrafos. Certeza que você vai tirar a nota boa, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar sobre a competência 5. Prepara que tem um monte de coisa legal pra você. Um beijo e até a próxima aula.